Amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais este momento, o momento da palavra, por glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria mais uma vez estar aqui para, aleluia, este momento, glorificar a Deus, exaltar a Deus por esta oportunidade que nos dá nesta noite de estarmos juntos novamente, para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo nesta noite, no livro de Jó, aleluia, Jó, capítulo de número 19, para a nossa meditação. Jó fica antes do Salmo, né? Antes do Salmo, vem o livro de Jó, aleluia. Deus amado, Deus santo e poderoso, primeiramente eu peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas, perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, meu Deus e Pai. Que o Senhor venha entrar com a tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor venha falar nessa noite, ó Pai, comigo, com a tua igreja. Não aquilo, Senhor, meu Deus e Pai, que eu quero falar, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, através, ó Pai, da tua santa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram, digam amém. Aleluia. Amém. Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25, para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aqui como título, fala que Jó queixa-se da obstinação e da dureza dos seus amigos. Aleluia. Eu trago como tema para esta mensagem: o meu Senhor, o meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devieis dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jó, aleluia. Nós vamos ver que Jó, no início do capítulo número 1, a palavra do Senhor vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então a palavra ela vai nos dizer que Jó era temente a Deus, que Jó era sincero, que Jó era reto e que Jó desviava-se do mal. Aleluia. Glória a Deus. Por que então sobreveio sobre Jó toda aquela enfermidade, toda aquela doença? Aleluia. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que havia uma reunião nos céus com os anjos, e ali também chegou Satanás. E o Senhor pergunta para Satanás por onde é que ele andava. E ele fala que ele estava de rodear a terra. E o Senhor faz para ele uma pergunta: tem visto
o meu servo Jó, aleluia, que não se desvia da minha presença, que anda, que é um homem reto, um íntegro na minha presença. Então Satanás não toca no que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então o Senhor permite, aleluia, que Satanás venha tocar na vida de Jó, venha tirar tudo que Jó tinha, para ver se Jó não blasfemaria contra ele. Aleluia. Então Satanás vai e tira tudo de Jó, tira filhos, tira fazenda, tira tudo que Jó tinha. Mesmo assim Jó, ele não blasfemou com o Senhor, contra o Senhor. E teve outra reunião no céu, e novamente o Senhor pergunta para Satanás: de onde é que tu vês? Onde tu estava de rodear a terra. Então, se eu viu como meu servo Jó não se blasfemou, não falou nada contra mim, toca na vida dele, toca para ver se ele não blasfema. Então o Senhor, ele autoriza, aleluia, que Satanás venha colocar uma enfermidade em Jó, mas que Satanás não tiraria a vida de Jó. Aleluia. Então Jó, ele mesmo na enfermidade, mesmo na situação a qual ele estava, mesmo os amigos de Jó se levantando contra ele, perseguindo ele, acusando ele, ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Aleluia. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Por isso o meu coração se alegra dentro de mim, porque mesmo na situação que eu me encontro, eu verei a Deus. Mesmo na enfermidade, o meu Redentor, ele vive. Aleluia. Olha que fé. Olha a situação a qual ele estava, e ele ainda estava firme na presença de Deus. E às vezes muito por menos nós queremos abandonar, muito por menos nós não queremos ir para a casa do Senhor. Aleluia. Jó capítulo de número 3, versículo de número 15, ele fala assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele matasse, o Jó fala que ainda nele esperará, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Então Jó, ele quer dizer que nada vai tirar ele da presença do Senhor, nada vai fazer com que ele pare de louvar, de glorificar a Deus. Mesmo na tribulação, mesmo a mulher dele falando com ele: amaldiçoa este Deus e morre, ele fala: tu falas como uma louca, tu não sabes o que fala. Aleluia. Às vezes muitos, diante da circunstância da tua vida, diante do que você tem vivido, às vezes muitos têm tentado te parar. Às vezes muitos têm tentado fazer com que você não caminhe mais pela situação a qual você tem vivido. Mas olha para Jó, olha a situação a qual Jó estava vivendo. Ele não deixou de glorificar a Deus.
ele confiou que mesmo que o Senhor tirasse a vida dele, ele ainda esperaria do Senhor. Aleluia. Jó, capítulo 14, 14 e 15 fala assim: morrendo o homem porventura tornará a viver? Ele faz uma pergunta: morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Versículo de número 15: chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoar-te a obra das tuas mãos. Jó, ele esperava no Senhor. Jó, mesmo na situação que ele estava, ele confiava no Deus que ele servia. Aleluia. Nada abalou a fé de Jó. Aleluia. 16, 19: eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os amigos dele estavam ali para acusar. Os amigos dele, que ele achava que eram amigos, estavam ali para difamar, para falar contra a vida dele. Mas ele não estava se importando com aquelas acusações, com aqueles levantes contra a vida dele. Ele não estava preocupando com o que estavam pensando dele. Então ele fala, no versículo de número 19, no capítulo 16: a minha testemunha está no céu. Oh glória! O meu fiador, aleluia, está nas alturas. Às vezes, muitos têm tentado falar contra a tua vida, mas só Deus sabe da tua vida. Só Deus conhece o teu caminhar, o teu levantar, a tua vida com Ele. A tua testemunha está lá no céu. Quem somos nós aqui na terra para julgar alguém, como estavam ali julgando Jó? Quem somos nós? Ah, fulano está na cama ali porque ele pecou. Não. Jó, ele pecou contra Deus? A palavra do Senhor fala que Jó era um homem reto, íntegro, temente, e se afastava dos maus. Então Jó, ele não fez nada para que esse mal sobreviesse sobre a vida dele. Mas Deus, ele sabia que Jó era um homem reto, íntegro, temente, permitiu que aquilo ali acontecesse para ver o quanto Jó estava na presença dele, que Jó, mesmo na situação que ele ia passar, ele não ia se desviar do caminho do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Mesmo que a tribulação vier, mesmo que o levante ele vier, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Quantas vezes você pensou em parar porque você olhou para o homem? Quantas vezes você pensou em desistir porque você olhou para a carne? Olha para o Espírito. Aleluia. Jó, capítulo de número 27, versículo de número 1 adiante. Aleluia. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Então Jó, mesmo ele estando amargurado de alma, ele fala: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma.
Aleluia. Jó 34, versículo de número 5 e 6, eu falo assim, ó. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Sou justo, mas Deus tirou o meu direito, e Deus tirou o meu direito. Aleluia. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Talvez nem ele entendia porque ele estava passando por aquela situação. Nem ele entendia. Talvez se nós estivermos firmes na presença de Deus e vier sobre nós o mal, também nós não vamos entender. Meu Deus, o que eu fiz para me estar nessa situação? É o que Jó fala. Aleluia. Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Tudo que eu tinha, Deus tirou minha fazenda, Deus tirou meus filhos, e eu estou nessa situação leproso. Meus amigos se levantam contra mim, todos me acusam. E a palavra do Senhor vai falar que Jó tinha fazendas, Jó era rico. Imagina um homem rico. O homem rico, ele é cercado por todo mundo quer estar perto do homem rico. Mas na hora que o Jó perdeu tudo, até os amigos ele perdeu, todo mundo se afastou dele. Mas três vieram para acusar, três vieram para levantar contra eles. Os outros nem perto que chegar mais de Jó. Mas é assim na nossa vida. E quando nós temos algo para oferecer, sempre tem alguém do nosso lado ali. Mas na hora da dificuldade, todo mundo some. Assim fizeram com Jó. Então ele pergunta: sou justo, e Deus tirou o meu direito. E apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. Diante dos amigos, né? Sou considerado mentiroso, e a minha ferida é incurável. A lepra, naquela época, a lepra não tinha cura. Mas Deus ele pode curar, né? Deus ele pode limpar. Deus ele pode transformar. Eu não sei a tua causa. Não sei se você pensa que a tua causa é impossível. Jó talvez ele pensava naquele momento, né, que ele fala: minha ferida é incurável. Embora eu esteja sem transgressão, embora eu esteja sem pecado, embora eu esteja sem transgressão, ele sabia que a ferida dele era incurável. Mas ele também sabia que tinha um Deus lá no céu que poderia fazer tudo por ele. Aleluia. Glória a Deus. Então 27, 2, ele fala assim: vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Enquanto o espírito de vida estivesse nele, mesmo vivendo naquela situação a qual ele estava vivendo, ele faz ali uma declaração diante dos amigos que estavam ali com ele: enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Na situação que ele estava, aleluia, ele, mesmo na situação que ele estava, ele não pronunciaria engano. Os lábios dele não pronunciaria iniquidade. Aleluia. E o versículo de número 5 fala assim: longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Ele nunca se apartaria dele a sinceridade dele. Por isso que lá no início fala que ele era um homem sincero, um homem íntegro, reto na presença do Senhor.
Jó 2:5, o Senhor, ele fala aqui, quando Satanás vem, fala, tenta tocar, o Senhor fala para ele assim: estende, aleluia, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema de ti na tua face. Então Satanás ele fala com o Senhor: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás que não blasfema de ti na tua face. Capítulo 2, versículo de número 5. Oh, glória a Deus, aleluia. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então o Senhor, ele permite que Satanás ele toque, mas não tire a vida dele, não toque na vida dele. Satanás vai e toca, aleluia. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida, aleluia, glória a Deus. Atos 24, versículo de número 16, fala assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para o mundo. Então o que Jó ele quer dizer aqui? A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. A nossa consciência com Deus, ela tem que estar convincente. Nós temos que ter a consciência que se Deus voltar hoje, se Jesus voltar hoje para buscar a igreja, nós vamos subir. Nós temos que ter a nossa consciência que quando nós estivermos diante do juízo, não achará condenação contra nós. Por mais que levantaram contra a vida de Jó, ele quer dizer que a justiça a qual ele apegará, ele não alargaria. A consciência dele, mesmo diante das acusações, ele estava tranquilo, porque ele sabia que nada ele tinha cometido, nada ele tinha pecado contra Deus. Então aqui em Atos 24, ele fala, o escritor ele fala assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, tanto para com o homem. Tanto para com Deus, tanto para com o homem. A sua consciência ela tem que estar tranquila. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e o que se levantar contra mim, como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Qual será a esperança do hipócrita? Qual será a esperança daquele que profere blasfema? Qual será a esperança daquele que abandonou os caminhos do Senhor e voltou para o mundo? Qual será a esperança, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a alma, quando você partir daqui? Qual será a esperança? Então Jó, ele sabia que ele não poderia blasfemar, que ele não poderia levantar contra o seu Criador, porque quando o sopro de vida, quando a alma fosse tirada, ele ia prestar conta. Da mesma forma somos nós.
nós vamos prestar conta para o Senhor. Qual será a esperança do povo, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Mateus 16, 26, fala assim: pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Que vantagem tem o homem, aleluia, que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Às vezes muitos se preocupam em crescer financeiramente, em ganhar, adquirir muitas coisas nesse mundo, e não preocupa com a sua alma. É proibido ganhar dinheiro, é proibido ser rico? Não, não é proibido não. O Senhor, Ele falou: comereis o melhor dessa terra, é promessa do Senhor. Mas muitos estão se preocupando em ganhar o mundo inteiro e não estão se preocupando com a sua alma. Aí Jesus Cristo, Ele pergunta: ou que dará o homem em troca da sua alma? Será que tem preço? Não tem preço. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão essas coisas que tu preparaste? Tolo. Jesus Cristo, Ele fala em Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Ele fala: tolo. Aleluia. Esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão essas coisas que tu preparaste? O que adianta você preparar isso tudo, você ter isso tudo, e você perder a tua alma? É muito sério. Aleluia. Estou terminando, aleluia. Versículo de número 9. Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Jó 35:12 fala assim: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Provérbios 1:28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ezequiel 8:18. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então o que você quer? Servir a Deus? Andar no caminho reto? Ser temente a Deus? Ou blasfemar contra Deus? Ou andar a servir o mundo da forma que o mundo quer que você sirva? Porventura Deus ouvirá? Então Jó pergunta aqui: porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Porventura Deus ouvirá? Então não deixe
que a tribulação ela chegue para você clamar, para você adorar, para você glorificar o nome do Senhor. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Mas mesmo que a tribulação ela venha, continue adorando a Deus, continue glorificando a Deus, porque Jó, na tribulação, ele falou: o meu Redentor vive. Orianda labaço de canto de couve maná. Exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Coloca a tua causa, glorifica a Deus. Deus amado, Deus santo e poderoso, neste momento, Senhor meu Deus e Pai, eu glorifico a Ti, Senhor. Eu exalto, Pai, o Teu santo nome, ó Pai, pelo que o Senhor tem falado conosco, ó Pai, pelas orientações, ó Pai, pela palavra, Senhor meu Deus. Ó Senhor meu Deus e Pai, abençoa, Senhor meu Deus e Pai, a cada vida nessa noite. Abençoa, Senhor meu Deus e Pai, o lar de cada um, a família de cada um. Que nós, ó Pai, venhamos crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, no nome do Senhor Jesus. Que a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida, não só hoje, mas para